Meu nome é Júlio César dos Santos. Nasci na cidade de Araguari, Minas Gerais, tenho 61 anos. Estudei artes cênicas na Universidade do Rio de Janeiro, comunicação aqui em Goiás. Sou professor e também pesquisador em arte e cultura visual. Nessa noite, eu sou ator. Eu sou um escritor. Publiquei alguns livros. Não, esses. Alguns eu gostaria de ter publicado. Esse, por exemplo, O Sentido de um Fim, de Julian Barnes. Tenho trabalhado em jornal, escrito artigos. Moro só. Os vizinhos aí de cima sempre fazem muito barulho. Uma noite eu, incomodado de tanto barulho, resolvi fazer a impropriedade de me dirigir lá ao apartamento deles e fazer uma reclamação. Cheguei calmamente. Boa noite. É que eu moro aí no andar de baixo, eu sou escritor, né? E o barulho aqui da casa, assim, muitas festas, né? Muita coisa tem assim me incomodado um pouco, se é que vocês me entendem. Vocês não têm noção do que aconteceu. Ele chegou pra mim e falou assim: o senhor é que esse escritorzinho, esse jornalistazinho que mora aqui no andar de baixo. Ah, muito bem, e publica seus escritos naquele jornalzinho vermelho. Ora, faça-me os favor, o senhor se deu respeito. Isso aqui é uma casa de família e o senhor nem família tem, nem família tem. Eu retornei pra cá, né? Porque vou fazer o quê? A partir daí começaram a acontecer coisas estranhas. As pessoas não falam mais comigo. Entram no elevador e fazem de conta que eu não existo. Até o porteiro, que antes era meu amigo, agora mal me fala bom dia. Eu tô começando a pensar que foram eles. Bem, não. Isso iria acontecer mais dia, menos dia. Eu tenho um dilema. Dizer ou não dizer a verdade. Como é difícil dizer a verdade, já que por toda parte a sufocam. Dizê-la ou não parece à maioria uma simples questão de honestidade. Muitas pessoas pensam que quem diz a verdade só precisa de coragem. Esquecem a segunda dificuldade, que é descobri-la. Não se pode dizer que seja fácil encontrar a verdade. Eu não sei se eu tenho tempo para falar aqui com vocês, porque eu vou receber visita, se é que vocês me entendem, e que não deve demorar muito a chegar. Eu já sinto a presença deles, a respiração deles aqui na minha nuca, e garanto para vocês, é um bafo gelado e fétido, Mas vamos deixar de sentimentalismos, que essa não é o momento apropriado para isso.
Eu tenho tentado dizer a verdade, mas isso é muito difícil. Parece simples, parece óbvio, mas não é. Hoje, alguém que deseje combater a mentira e a ignorância tem que lutar, pelo menos contra 5 dificuldades. É necessário ter a coragem de dizer a verdade numa altura que por toda parte se empenham em sufocá-la. E vocês sabem bem do que eu estou falando. A inteligência de a reconhecer quando por toda parte a ocultam, a mascaram. A arte deve se tornar manejável como uma arma. E o discernimento é preciso ter discernimento suficiente para escolher aqueles em cujas mãos ela se tornará eficaz. E finalmente, é preciso ter habilidade para difundir a verdade entre eles. Estas dificuldades são grandes, né? Vocês imaginam. Para os que dizem a verdade sob o jugo do fascismo, e também para aqueles que fugiram ou foram expulsos, que também sentem o peso delas. E mesmo os que dizem num regime de liberdades burguesas não estão livres dessas dificuldades. Bom, vamos lá. Vamos lá, antes que as visitas cheguem. É preciso coragem de dizer a verdade. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito muitas vezes. Eu devo dizer ou não a verdade? E nem sempre a resposta é sim. É preciso ter coragem em não se calar. Mas isso está ficando cada vez mais difícil. Eu tenho me tentado não me dobrar diante dos fascistas e não enganar as pessoas e a resistir à tentação do lucro. É claro que pessoas aqui é algo muito genérico e lucro está mais relacionado a não dizer a verdade, está relacionado a enganar as pessoas. As pessoas enganadas são principalmente aquelas que não têm nada, né? Ou pouco, ou tem muito pouco. E que apesar de tudo dizem, é assim mesmo, é mesmo assim. E que os poderosos são muito bons por lhes dar um emprego, um prato de comida ou uma moeda quando param no sinaleiro. Quero dizer a verdade. E isso significa renunciar ao salário do meu trabalho. E equivale muitas vezes a não poder trabalhar, a me recusar ser célebre entre os poderosos. Muitas vezes é recusar qualquer espécie de visibilidade. E para isso é preciso ter coragem. Bom, também hoje se fala muito em espírito de sacrifício. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Fazem muito barulho com isso. Mas é preciso tomar um certo cuidado, né? Porque isso muitas vezes é apenas um disfarce. Falsos profetas. Ganhada popularidade, logo vem as negociações, os cargos, e muito desse sacrifício era, na verdade, uma estratégia para ficar entre os poderosos e alcançar uma posição no poder. Há ainda muita gente que acredita no beneplácito da ignorância, e estes são os mais difíceis de serem alcançados. Porque a sua recusa de saber qualquer coisa, porque dizem nada muda, ou tudo mudará sem que seja preciso, sem que seja necessário fazer alguma coisa. Aleluia, Deus proverá. Hoje eu estou sendo
perseguido. Isso parece ser uma monstruosa injustiça, mas se pensarmos bem, quem tem o poder? Quem detém a justiça? Quem faz essa justiça? Se nós pensarmos assim, a minha perseguição é muito justa. Eu prefiro que queimem os meus livros, porque assim, pelo menos, eu vou acreditar que eu ainda estou resistindo. Chegaram. Vamos um pouco mais. A verdade deve ser mostrada na sua luta com a mentira e nunca apresentada como algo de sublime, porque esse estilo de falar dela convém justamente à mentira. Eu não sei o que há de sublime em se dizer a verdade. Quando se afirma que alguém disse a verdade, é porque houve outros, vários, muitos ou um só, que disseram outra coisa, mentira, fake news, o que seja. Mas aquele que disse a verdade falou em algo de prático, concreto, impossível de negar e disse a única coisa que precisava dizer. Nada de sublime. Apenas fez o que é preciso. Para muitos, a verdade deve ser dita de forma polida, até mesmo refinada. Senhores e senhoras, a crueza da verdade, a sua obviedade é muitas vezes deplorada. Ao contrário da mentira, a verdade não pode trazer enganos. Não. Para isso, deve ser dita de modo claro, objetivo, direto e repetida quantas vezes forem Eles estão subindo a escada. Mas vamos em frente. É preciso ter inteligência para reconhecer a verdade. E temos que nos apressar, porque é difícil dizer a verdade, que parece que dizê-la é uma simples questão de honestidade, né? Muitas pessoas pensam que quem diz a verdade só precisa de coragem. Esquecem a segunda dificuldade, que é descobri-la. É preciso descobrir a verdade. Não é tão fácil. Não se pode dizer que seja fácil. Nada é fácil de descobrir, mas a verdade é ainda muito mais difícil. E ainda é preciso pensar qual a verdade que merece ser dita. Hoje, por exemplo, a barbárie impera. Há guerras em todos os lugares, algumas explícitas, outras silenciosas, mas qual dessas verdades merece ser dita? Qual dessas verdades não admite dúvidas? Para algumas há provas, para outras apenas convicção. Há comportamentos que nos parecem tão absurdos que não levamos muito a sério, pensamos que é palhaçada, piada, pum, de palhaço. Olhamos para este livro. Aqui está. E dizemos, um livro é um livro, mas poucos saberão o que há dentro dele. E menos ainda compreenderão o que está escrito aqui. Mas todos vão dizer, isto é um livro. É óbvio. A honestidade não basta. A honestidade não basta. São precisos conhecimentos que se podem aprender e métodos que se podem adquirir. Estes conhecimentos podem ser adquiridos lendo livros ou através da aprendizagem prática, por mínima que seja a vontade necessária.
muitas verdades podem ser encontradas. Quando se quer procurar, pode-se encontrar. Estão se aproximando. Mesmo assim, se alguém está pronto a dizer a verdade e é capaz de a reconhecer, ainda tem que vencer 3 dificuldades. É preciso dominar a arte de tornar a verdade manejável como uma arma. O que torna necessário dizer a verdade são as consequências que isso traz no que diz respeito à conduta prática. Há mesmo verdades inconsequentes que não servem para muita coisa, não passam de fofocas sem valor. Outras são distorcidas, outras. Isso é importante. Dizer que o fascismo é um movimento, uma terceira força justaposta ao capitalismo e ao socialismo e que os domina, naturalmente que se trata de uma afirmação fascista. O fascismo é uma face do capitalismo. E não é algo novo. É mesmo muito velho. Aqueles que estão contra o fascismo sem estar contra o capitalismo, que choramingam sobre a barbárie causada pela barbárie, assemelham-se a pessoas que querem receber o seu pedaço de assado de vitela, mas não querem saber do sangue. Para ficarem contentes, basta que se lave as mãos antes de servir a vitela. E não sou eu agora aqui, esperando visita, que vou apresentar o fascismo como uma espécie de força natural impossível de dominar. O fascismo não é uma calamidade natural que se possa compreender a partir da natureza humana. Vocês pensaram que eles iam tocar a campainha. Mas vamos lá, talvez não tenhamos mais tempo para esclarecer todas as dúvidas e pode ser, mas pode ser que eles se atrapalhem. Há muitas portas no corredor. Se pretende eficazmente dizer a verdade sobre o estado de coisas que estamos vivendo, é preciso dizê-la de maneira que permita reconhecer as suas causas evitáveis. Uma vez reconhecidas as causas evitáveis, o mau estado das coisas pode ser combatido. E é preciso ter discernimento suficiente para escolher os que tornarão a verdade eficaz. Por exemplo, estou aqui falando, e se eu falo, e ouve-me quem quiser me ouvir. Nem todos ouvirão as minhas palavras. E os que as ouviram estarão dispostos a ouvir tudo que eu tenho para lhes dizer? E mais, estarão dispostos a dizê-las a outros? Os mentirosos geralmente contratam seus propagadores e à custa de salários a mentira é replicada insistentemente. Agora, a verdade é guerreira. Ela não combate só a mentira, combate também os mentirosos, aqueles bem determinados que a propagam. É preciso habilidade para difundir a verdade. Muitos
orgulhosos de ter a coragem de dizer a verdade, contentes por a terem encontrado e porventura fatigados com o esforço necessário para lhes dar uma forma manejável, aguardam impacientemente que aqueles cujos interesses defendem a tomem em suas mãos e consideram desnecessários o uso de manhas e estratégias, mas sempre é assim que perdem o fruto do seu trabalho. Em todos os tempos foi necessário recorrer a truques para espalhar a verdade, quando os poderosos se empenhavam em ocultá-la, em abafá-la. Assim, há muitas verdades em Shakespeare, Ésquilo, Sófocles, Confúcio, e há também outras tantas em Plínio, Marcos, Nelson, Rodrigues. Algumas verdades são ditas de modo elegante, outras na sua crueza nua. Quando alguém diz, eu tenho fome, você já sentiu fome? Eu não estou falando de jejum ou dieta. Eu estou falando de fome real, concreta, de falta de alimento, de não ter o que comer. Vocês já experimentaram? Eu tenho certeza que vocês não vão gostar. Mas quando se diz que tem fome, pode-se pensar que seja uma fome do espírito, e isso nos emociona. Mas quando se diz eu tenho fome e é a fome do corpo, isto incomoda. A mesma frase, eu tenho fome, duas verdades e duas respostas tão distintas. Eu tenho tentado dizer a verdade, a segunda. Esta que incomoda os abastados, as pessoas de bem, os privilegiados, os poderosos, né? Estes que me chamam de grosseiro e deselegante. Este que mostra as mãos sujas de sangue antes de servir a vitela, mas eu não sou melhor ou pior por isso. Numa época como a nossa, em que os governos que conduzem as massas humanas à miséria têm que evitar que nessa miséria se pense, se fale do governo. E é por isso que estão sempre a falar em fatalidade, Covid e outras. Mas a fatalidade do homem é obra de outros homens. É pena que não haja tempo para recapitular, mas vocês entenderam? Vocês ouviram? Na minha opinião, são essas as virtudes, essas são as dificuldades que são exigidas daquele que quer dizer a verdade. Você. Nunca pensei que fosse ser um rosto assim, tão conhecido. Bem, afinal de contas, você tá só fazendo o seu trabalho, não é? Estou pronto.